Então, vamos para mais um exercício de momento gerado por força. Agora esse esquema aqui. Então, tem uma barra presa no ponto A, ela tem um trecho horizontal e um trecho vertical, e diversas forças aplicadas. Eu tenho isso daqui, só copiei o desenho. Como eu tenho forças inclinadas, qual é o problema? Eu não consigo trabalhar com essas forças inclinadas, eu preciso decompor elas. Primeira coisa que eu tenho que fazer, ponto 0,1, decomposição dessas forças. Decomposição. Legal. Como que eu faço a decomposição? Vamos começar pela força 1. Então, força 1. O que eu tenho na força 1? Eu tenho uma força de 250 newtons. Essa força, isso aqui é um N. Melhorzinho. Isso vai gerar uma força. Tá difícil. Uma força horizontal, F1 na direção X. E uma força vertical, F1 na direção Y. Legal. E o que mais que eu tenho? Eu sei que esse ângulo aqui formado, na verdade, o ângulo que ele me deu é esse daqui. É de 30 graus. Perfeito? O que a gente pode fazer? Quando esse ângulo, como eu tenho um triângulo retângulo, na verdade é o mesmo ângulo que esse daqui. Por semelhança, eu sei que esse ângulo é o mesmo ângulo formado entre essas forças. Então, eu só vou copiar esse ângulo para esse lado. Perfeito? Qualquer um dos casos, vamos calcular F1x. F1x vai ser sempre a força principal, a hipotenusa, vezes alguma coisa. Professor, não entendi esse negócio do ângulo ser igual. Bom, se não entendeu, vamos continuar com o ângulo aqui, tá? O F1x, o 30 graus toca o F1x? Não, não toca, é separado. Em qualquer um dos casos é separado. Então, em qualquer um dos casos, vai ser seno de 30. Isso aqui vai ser igual a 250 vezes seno de 30 graus. 125 newtons. E na direção Y, F1Y, sempre a principal, vezes alguma coisa. Nesse caso, o ângulo de 30 graus toca essa parcela vertical. Essa parcela vertical é a mesma que o Y, certo? Esse tamanho aqui são o mesmo. Está um pouquinho fora de proporção aqui por causa do meu desenho aqui muito ruim. Mas isso daqui é o F1Y. Se eu olhar para o outro lado, ó, o ângulo também toca o F1Y. Então ele está colado. Se ele está colado, cosseno de 30. Então, 250 vezes cosseno de 30 graus. 216,51 newtons. 216,51 newtons. Legal. Quando eu faço decomposição, o que significa fazer decomposição? Significa que eu peguei essa força e transformei em duas forças equivalentes que vão trazer o mesmo resultado, o mesmo efeito, só que uma na direção Y e outra na direção X. Portanto, significa que agora eu não preciso mais dessa força. Eu simplesmente preciso daquelas parcelas. Então, nesse ponto, eu vou ter uma força F1x e eu vou ter uma força F1y. E não preciso mais daquela força inclinada. Perfeito? Vamos agora para a força 2. F2. Como que está a minha força em 2? Aqui. Nesse sentido agora. E ela é de 300 newtons. Essa força em 2 vai gerar uma parcela em F2y. E vai gerar uma parcela de F2x. E o ângulo? Onde que está o ângulo? O ângulo agora está aqui.
60 graus. Perfeito? Então, esse ângulo é igual ao ângulo oposto, certo? Esse daqui. Senhor, não entendi. Como que eu faço isso? Uma outra forma de eu saber... Não entendi. Como que eu pego esse ângulo oposto? Vamos fazer de uma forma diferente. Aqui é 60 graus. O exercício me falou. Como ele é um triângulo retângulo, aqui é 90 graus. Perfeito? Esses vetores são perpendiculares. Os catetos sempre vão ser perpendiculares. E o que eu sei de um triângulo retângulo? Eu sei que a soma dos ângulos é igual a 180 graus dentro de um triângulo. Então, dentro de um triângulo, a soma de todos os ângulos tem que ser igual a 180 graus. Então, 60 mais 90 mais esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa tem que dar 180. 60 graus mais 90 graus mais alfa tem que ser igual a 180. Portanto, o meu ângulo alfa tem que ser igual a 180 menos 60 menos 90. Certo? Isso daqui vai dar 30 graus. Legal. Então agora eu sei o ângulo lá em cima. Um pouquinho mais fácil para eu trabalhar. Vou só atualizar esse desenho então. Então atualizando ele, eu vou com uma força de 300 newtons. Venho com o meu F2Y. E eu venho com a força F2x. E agora o meu ângulo está aqui em cima. Se você entendeu que esse ângulo aqui é o mesmo que esse, pode continuar com o ângulo de 60 graus. Se você não entendeu e quer descobrir quanto que é esse ângulo entre a hipotenusa e um dos vetores, faz essa continha que a gente fez. Vê o que você acha melhor. O resultado vai dar exatamente o mesmo. Perfeito? Vou separar aqui. Tá aí, então. Então tá aqui os nossos vetores. Então, vamos calcular a parcela em x. F2x vai ser sempre a hipotenusa, o principal, 300 vezes alguma coisa. Nesse caso, o ângulo está separado. Separado é seno. Seno de 30. E se eu estivesse fazendo lá pelo outro jeito, sabendo que esse 60 graus é o mesmo que esse ângulo? Daí não seria seno, seria cosseno. Mas daí seria cosseno de 60. O resultado ia ser exatamente o mesmo. O seno de 30 e o cosseno de 60 têm os mesmos valores. Vamos ficar aqui. Então, minha parcela em x vai ser 300 vezes seno de 30 graus. 150 newtons. E se a gente fizesse por lá, professor? Se eu fizesse que fosse F2x fosse 300 vezes cosseno de 60. Vamos lá. F2x seria 300 vezes cosseno de 60 graus. O mesmo resultado, certo? Então, qualquer um dos métodos, qualquer uma das formas de resolução daria o mesmo resultado. E o F2y? F2y vai ser 300 vezes. Nesse caso, o ângulo de 30 está colado ao F2y. Se está colado, cosseno de 30. Isso daqui vai resultar em 300 vezes cosseno de 30 graus. 259,81. 259,81 newtons. Legal. A gente pegou essa força, fizemos a decomposição dela. Como a gente fez a decomposição agora, a gente não precisa mais dela. Vamos fora. Então, venho aqui. Eu sei que isso daqui vai representar uma força de F2y. E essa parcela vai gerar uma força de F2x. Legal. Então, agora a gente já consegue calcular os momentos. Vamos lá. Momento, sempre força vezes distância.
Momento do 1x vai ser igual à força F1x 125 e a distância. Nesse caso, a linha de atuação do F1x passa exatamente no ponto A, que é onde eu estou calculando o momento. Quando minha linha passa no ponto que eu estou analisando, a distância é igual a zero. Então, F1x não gera momento. Momento gerado por F1y vai ser igual, agora sim, o F1y tem uma linha de atuação nesse sentido e a distância perpendicular é os 2 metros, são os 2 metros. Então, a força F1y, 216,51, e a distância de atuação, 2 metros. Isso daqui vai dar 216,51 vezes 2. 433,02. 433,02 Newton vezes metro. Momento gerado pela força 2 na direção x. Momento, força vezes distância, F2x, 150. E a distância? A distância, a linha de atuação dessa força, vai coincidir com a linha de atuação da força 1x e ambas vão passar pelo ponto A. Então, se elas passam pelo ponto A, a distância perpendicular é zero. Então, essas forças não geram momento no ponto A, certo? Então, pensa, se eu tiver um pontinho aqui e essa força agindo na mesma linha, ela tem uma tendência de fazer esse ponto A vir por esse lado, mas não de giro, certo? Por isso que o giro é zero. M2y vai ser força, 259,81, vezes a distância. Então, a linha de atuação nesse caso está aqui. E a distância perpendicular é essa distância aqui, 5 metros. Vezes 5. Isso daqui vai resultar 259,81 vezes 5. 1.299,05. 1.299,05 Newton vezes metro. E o momento gerado pela força 3 vai ser igual. Momento é sempre força, força 500. E a distância? Bom, a distância, a linha de atuação dela está aqui. Certo? E a distância perpendicular do ponto A até a força 3 é tudo isso daqui. Aqui está a distância perpendicular. Então, a distância perpendicular é essa, que é a mesma que 4 metros. Então, mesma coisa que 4 metros. Portanto, 2.000 Newton vezes metro. Legal, então a gente já tem um momento causado por todas as forças. Agora vamos ver para onde que essas forças tendem a girar. Vamos pensar que no ponto A lá eu tenho um pino e ele pode girar livremente. Então, as forças, os momentos as forças que geram um momento igual a zero, a gente não precisa analisar, só as coisas são diferentes de zero. Então, F1y, se aqui eu tiver um pino, a F1y vai fazer com que o meu ponto A gire em sentido horário. Então, sentido horário. A força 2y, mesma coisa. Se eu tiver um pino aqui, essa força vai fazer com que esse ponto A gire em sentido horário também. E o momento 3, a força 3. Então, se eu tiver um pino aqui e uma força atuando nesse sentido, da esquerda para a direita, isso daqui vai fazer com que o ponto A gire em sentido anti-horário. Então, nesse sentido aqui. Então, para a gente saber o momento total atuante no ponto A, é só somar eles. Então, o momento no ponto A vai ser igual. Quando eu tenho sentido horário, é negativo. Então, menos M1y, menos M2y, e mais M3. Portanto, o meu momento no ponto A vai ser igual a menos 433,02
1.202 menos 1.299,05 mais 2.000. Isso daqui vai resultar em menos 433,02 menos 1.299,05 mais 2.000. Ali, ó, 267,93, positivo. 267,93 Newton vezes metro. Portanto, a tendência de giro do meu ponto A é dado por esse valor. Isso daqui é a tendência que o ponto A tem de giro. E para que sentido ele tem uma tendência de giro? O resultado deu positivo. Quando deu positivo, é a mesma coisa que eu tivesse um sinal de mais aqui. Se eu não tiver nenhum sinal, significa que é positivo. Quando ele é positivo, ele é no sentido anti-horário. Então, meu ponto A tem uma tendência de giro de 267,93 Newton vezes metro no sentido anti-horário. Aí, pessoal, resolvido mais esse. Falou!